O corredor do hospital estava silencioso demais para uma tarde de terça-feira. A mulher do balcão nem levantou os olhos quando falou: Senhora, explicamos. Se não pagar até hoje, o tratamento do seu filho será interrompido. Algumas pessoas na fila olharam rapidamente e depois desviaram o rosto, como se aquilo não fosse problema delas. A mãe ficou parada, os tremendo olhos cansados de quem não dorme há muitas noites. Na cadeira ao lado, o menino pequeno segurava um carrinho de brinquedo gasto, daqueles que já perderam a cor de tanto uso. Ele observava tudo em silêncio. Recepcionista suspirou com impaciência. Existem outras crianças esperando. Não podemos abrir exceção. A frase caiu no ar como um golpe. A mãe engoliu seco. Ela não discutiu, não levantou a voz. Apenas apertou mais forte a pequena mochila que carregava no colo. Dentro dela estavam alguns envelopes amassados. E o resultado? De exames que ninguém gostaria de receber. O menino puxou levemente a manga da mãe. Mamãe, ela olhou para ele imediatamente. O garoto tentou sorrir, mesmo pálido. Tá tudo bem, eu sou forte. Por um segundo, o rosto da mãe quase quebrou. Mas ela respirou fundo e respondeu apenas: Eu sei, meu amor. Atrás deles, duas pessoas cochicharam. Sempre a mesma história. Tem gente que faz filho e depois quer que o hospital resolva. A mãe ouviu cada palavra, mas permaneceu em silêncio, porque ninguém ali sabia quantas noites ela havia trabalhado. Ninguém sabia quantos empregos ela tinha aceitado. Ninguém sabia o que ela estava prestes a fazer naquela mesma noite. Ela se levantou devagar, pegou a mão do filho e caminhou em direção à saída do hospital, sem olhar para trás. Mas o que ninguém, naquele corredor, imaginava é que aquela mulher já estava lutando dia e noite havia meses. E o que aconteceria nas próximas horas mudaria a vida de todos que estavam naquele hospital, inclusive de quem a havia julgado antes daquele dia no hospital. A vida daquela mãe já era uma batalha silenciosa. O nome dela era Ana. E o menino que segurava sua mão com tanta força se chamava Lucas. Lucas tinha apenas 7 anos, mas já conhecia coisas que muitas crianças nunca deveriam conhecer. Remédios com nomes difíceis, consultas constantes, salas de hospital que pareciam sempre frias demais. Tudo começou quase um ano antes, quando Lucas começou a sentir dores estranhas e um cansaço que não passava. No início, Ana pensou que fosse apenas uma gripe forte. Depois vieram os exames, e então o diagnóstico que mudou tudo. Uma doença rara, uma daquelas que aparecem de repente e transformam a vida de uma família inteira em uma corrida contra o tempo. Desde aquele dia, Ana praticamente deixou de ter uma vida. Ela acordava todos os dias antes do sol nascer. Preparava o café simples da casa pequena onde moravam. Enquanto o pão aquecia na frigideira, Lucas sempre aparecia na porta da cozinha, ainda com os olhos meio fechados. Bom dia, mamãe. Ela sempre respondia com o mesmo sorriso, mesmo quando o cansaço parecia maior que o próprio corpo. Bom dia, meu campeão. Lucas gostava de sentar na mesa enquanto ela arrumava a mochila dele, mas dentro daquela mochila não estavam apenas cadernos ou brinquedos. Ali estavam remédios, exames, receitas médicas e às vezes até uma pequena coberta. Caso precisassem passar horas no hospital depois do café, Ana levava o filho para a escola. E assim que o deixava no portão, corria para o primeiro trabalho do dia. Ela limpava casas, lavava roupas, passava horas esfregando o chão, janelas e banheiros, enquanto pensava em uma única coisa: tratamento do filho. Mas aquilo não era suficiente. Então, à noite, depois de buscar Lucas na casa de uma vizinha que ajudava quando podia, Ana começava o segundo trabalho. Ela preparava marmitas, arroz, feijão, frango simples, vendia para trabalhadores de uma obra perto de casa. Muitas vezes, Lucas ficava sentado na pequena mesa da cozinha, desenhando enquanto a mãe cozinhava. Mamãe, quando eu melhorar, eu vou te ajudar também. Ana sempre parava por um segundo.
olhava para o filho e tentava esconder a emoção. Você já ajuda só de estar aqui comigo. Lucas sorria. Era um sorriso pequeno, mas cheio de coragem. Algumas noites eram mais difíceis. Havia dias em que Lucas sentia dor, dias em que a febre aparecia de repente, dias em que ele ficava tão fraco que mal conseguia levantar da cama nessas noites. Ana não dormia. Sentava ao lado da cama do filho, segurava sua mão e ficava ali, apenas observando sua respiração, como se estivesse protegendo cada segundo de vida dele. Mesmo assim, Lucas ainda encontrava forças para ser criança. Ele gostava de desenhar carros, gostava de assistir desenhos antigos na televisão pequena da sala. E sempre fazia a mesma pergunta antes de dormir: mamãe, quando eu ficar bom, a gente pode ir ver o mar? Ana nunca tinha levado o filho para ver o mar. Eles nunca tiveram dinheiro para viagens. Mas mesmo assim, ela respondia sempre da mesma forma: claro que pode. A gente vai sim. Lucas fechava os olhos, imaginando ondas enormes e areia infinita. E naquele momento, por alguns minutos, a doença parecia desaparecer. Mas enquanto o menino sonhava, Ana continuava acordada, contando moedas, pagando contas e tentando descobrir como conseguir dinheiro suficiente para o tratamento que o hospital exigia, porque o que ninguém via era que cada dia que passava sem aquele tratamento, o tempo de Lucas diminuía um pouco mais. E mesmo trabalhando dia e noite, Ana ainda estava muito longe de conseguir o valor necessário. Ainda assim, ela nunca deixou Lucas perceber o medo que carregava dentro do peito. Para ele, ela continuava sendo apenas mamãe. A pessoa que sempre estava ali. A pessoa que nunca desistia. Mesmo quando o mundo inteiro parecia pesado demais para carregar. Alguns dias depois daquela cena no hospital, Ana voltou ao mesmo lugar. Ela não queria voltar. Aquele corredor frio ainda ecoava na sua memória, com as mesmas frases duras que ouviu dias antes. Mas ela não tinha escolha. Lucas precisava fazer novos exames. Sem eles, os médicos não poderiam continuar acompanhando a doença. Ana chegou cedo. Muito cedo. O sol ainda estava nascendo quando ela empurrou a cadeira de rodas do filho pela entrada do hospital. Lucas estava mais quieto naquele dia. O carrinho de brinquedo ainda estava em sua mão, mas ele quase não brincava mais com ele. Cansaço era visível. Ana parou perto da recepção. Respirou fundo e falou com cuidado: bom dia. Eu vim para o exame do Lucas. Recepcionista era outra mulher naquele dia, mas o olhar foi praticamente o mesmo, frio, cansado, impaciente. Ela digitou algo no computador e depois franziu a testa. Nome completo da criança: Lucas Fernandes. Mulher continuou olhando para a tela por alguns segundos. Então, suspirou: senhora, aqui está dizendo que o pagamento do tratamento continua pendente. Algumas pessoas que estavam sentadas na sala de espera começaram a olhar discretamente. Ana tentou manter a calma. Eu sei, eu estou tentando resolver, mas hoje ele só precisa fazer os exames. A recepcionista interrompeu, sem regularizar a situação financeira. O hospital não pode continuar atendendo. A frase foi dita alta o suficiente para atravessar toda a sala de espera. Algumas pessoas começaram a cochichar. Lucas abaixou os olhos. Ana sentiu o peito apertar. Por favor, ele só precisa fazer os exames hoje. A mulher cruzou os braços. Senhora, todos aqui têm problemas. O hospital não funciona de graça. Uma senhora que estava sentada mais atrás balançou a cabeça e murmurou para a pessoa ao lado: depois fazem filho e querem que os outros resolvam. Outro homem completou em voz baixa, mas ainda audível, sempre a mesma história. Ana ouviu tudo, cada palavra, mas não respondeu. Lucas segurou a mão da mãe. A voz dele saiu baixa, quase como um sussurro: mamãe, a gente pode ir embora se for problema. Aquilo foi como uma faca no coração de Ana. Ela se ajoelhou na frente do filho, tentando manter o sorriso. Não é problema nenhum, meu amor. Mas naquele momento, um segurança se aproximou da recepção. Alguém havia chamado. Ele parou ao lado do balcão.
Está acontecendo alguma coisa? A recepcionista respondeu, sem hesitar. Apenas um atendimento irregular. A senhora está insistindo em atendimento sem pagamento. Agora, todos estavam olhando. Ana sentiu o peso de dezenas de olhos sobre ela. Alguns curiosos. Alguns julgando. Alguns simplesmente observando. Como se fosse um espetáculo desconfortável. Segurança falou com tom firme. Senhora, se não tiver autorização para o atendimento, vai precisar liberar o espaço. Lucas apertou mais forte a mão da mãe. Mamãe, eu te... Cansado. A sala inteira ficou em silêncio por um segundo. Ana respirou fundo. Muito fundo. Os olhos estavam cheios de lágrimas. Mas ela não deixou nenhuma cair. Ela apenas levantou devagar. Segurou a cadeira de rodas. E disse em voz baixa. Tudo. Bem, sem discutir, sem gritar, sem implorar. Apenas virou a cadeira de Lucas em direção à saída. Mas enquanto passavam pela sala de espera, algumas pessoas continuaram olhando, e uma voz surgiu novamente. Carregada de julgamento, tem gente que não devia nem sair de casa. Lucas ouviu. Ana também. E naquele momento, ninguém naquela sala imaginava que alguém estava observando tudo em silêncio. Alguém que havia visto cada detalhe daquela cena. Alguém que estava prestes a mudar completamente o rumo daquela história. Quando Ana saiu do hospital naquele dia, ela sentiu algo diferente no ar. Não era apenas tristeza, era um peso maior, como se cada olhar que recebeu naquele corredor ainda estivesse grudado nela. Ela empurrava lentamente a cadeira de rodas de Lucas pela calçada em frente ao hospital. O sol da manhã já estava mais forte agora, mas para ela tudo parecia cinza. Lucas estava quieto, muito mais quieto que o normal. O carrinho de brinquedo ainda estava na mão dele, mas ele apenas girava as rodinhas devagar, sem realmente brincar. Depois de alguns minutos caminhando, ele falou: Mamãe. Ana parou. O que foi, meu amor? Lucas hesitou antes de perguntar. Eu fiz alguma coisa errada? A pergunta caiu como um golpe. Ana se ajoelhou imediatamente na frente dele. Claro que não. Por que você acha isso? Lucas olhou para o chão. Aquela moça parecia brava com a gente. Ana sentiu o coração apertar. Ela segurou o rosto do filho com carinho. Algumas pessoas só estão tendo um dia ruim. Não tem nada a ver com você. Lucas ficou pensando por alguns segundos, e depois apenas assentiu. Mas Ana sabia, mesmo tentando proteger o filho. Ele havia sentido o peso daquela situação. Eles continuaram andando. O ponto de ônibus ficava a 2 quadras dali. Mas naquele dia, o caminho parecia muito mais longo. Quando chegaram ao ponto, algumas pessoas já estavam esperando. Um homem olhou rapidamente para a cadeira de rodas. Depois desviou o olhar. Uma mulher observou Lucas por alguns segundos. Com uma mistura de curiosidade e pena, Ana já estava acostumada com esses olhares. Mas isso não tornava as coisas mais fáceis. O ônibus chegou alguns minutos. Depois, cheio. Muito cheio. Ana levantou Lucas com cuidado da cadeira de rodas, para conseguir entrar. O motorista olhou pelo espelho, claramente impaciente com o tempo que aquilo estava levando, senhora. Precisa ser rápido. Ela tentou se apressar. Segurou Lucas com um braço, enquanto tentava dobrar a cadeira de rodas com o outro. Algumas pessoas no ônibus começaram a reclamar, sempre atrasando todo mundo. Isso devia ser feito fora do horário de pico. Ana ouviu tudo, mas não respondeu. Finalmente conseguiu entrar. Um rapaz mais jovem levantou do banco. Pode sentar aqui. Ana agradeceu com um aceno silencioso. Lucas se acomodou no banco. Menino parecia cada vez mais cansado. Durante o caminho, ele encostou a cabeça no ombro da mãe. Mamãe, eu estou com sono. Pode descansar, meu amor. Mas poucos minutos depois, Lucas começou a tossir. Uma tosse fraca no começo. Depois mais forte. Algumas pessoas começaram a olhar. Uma mulher puxou o filho pequeno para mais perto de si. Outra pessoa murmurou algo sobre criança doente no ônibus. Ana tentou acalmar Lucas. Respira, devagar. Vai passar. Mas o menino
continuava tossindo. O motorista olhou pelo espelho novamente, visivelmente irritado, com um movimento no fundo do ônibus. Quando finalmente chegaram perto do bairro onde moravam, Ana apertou o botão de parada. Ela desceu com cuidado. A rua era simples. Casas pequenas. Algumas paredes descascadas. Lucas já parecia exausto. Ana abriu a porta de casa. Colocou o filho deitado no sofá, pegou um copo de água e ficou ali ao lado dele por alguns minutos, apenas observando sua respiração voltar ao normal. Mas mesmo dentro de casa, a tensão daquele dia ainda não tinha terminado, porque naquele mesmo momento, em algum lugar do hospital, alguém estava revisando as câmeras de segurança do corredor da recepção e revendo cada detalhe da cena que havia acontecido. Mais cedo, a cena em que uma mãe saiu em silêncio, enquanto todos ao redor julgavam sem saber absolutamente nada sobre sua história. Bloco 5 à noite chegou devagar naquele dia, na pequena casa de Ana. O silêncio parecia ainda mais pesado do que de costume. A cozinha estava iluminada apenas por uma lâmpada, fraca no teto. Sobre a mesa, várias marmitas que ela havia preparado com cuidado. Arroz, feijão, um pouco de frango. Era simples, mas era tudo o que ela conseguia fazer com o pouco dinheiro que tinha. Normalmente, quase todas eram vendidas na obra perto de casa, mas naquele dia, quase ninguém comprou. A pilha de marmitas intactas parecia zombar do esforço dela. Ana sentou na cadeira de plástico, devagar, cansada demais até para tirar os sapatos. Ela abriu uma pequena bolsa e despejou o dinheiro sobre a mesa, moedas, algumas notas amassadas. Nela começou a contar. Uma vez, depois outra, e depois mais. Mas o número final não mudava. Ainda faltava muito mais do que ela conseguiria juntar naquela semana, talvez naquele mês, talvez nunca. Do quarto vinha o som da respiração de Lucas, fraca, irregular. Ana fechou os olhos por alguns segundos. Respirou fundo e se levantou. Caminhou até o quarto. Lucas estava deitado na cama pequena, abraçado ao seu carrinho de brinquedo, o mesmo carrinho que ele levava para todos os lugares. Ana sentou ao lado dele. Passou a mão devagar pelos cabelos do filho. Lucas abriu os olhos lentamente. Mamãe. A voz dele estava fraca. Você ainda está acordada? Ana tentou sorrir. Só vim ver como você está. Lucas ficou olhando para ela por alguns segundos, como se estivesse tentando entender algo. Mamãe. Boc, tá triste? Ana desviou o olhar. Não, só estou cansada. Lucas ficou em silêncio por um momento. Depois falou algo que fez o coração dela apertar. No hospital, aquela moça falou que meu remédio é caro. Ana sentiu o peito travar. Lucas continuou. Se for muito caro, você pode comprar menos. Ele deu de ombros, tentando parecer forte. Eu não preciso melhorar. Rápido, as lágrimas começaram a encher os olhos de Ana. Ela segurou a mão dele. Não, fala isso. Lucas olhou para a mãe com uma calma estranha, uma maturidade que nenhuma criança deveria ter. Tá tudo bem, mamãe. Depois de alguns segundos, ele fez outra pergunta. Uma pergunta simples, mas que parecia carregar o peso do mundo. Mamãe, se eu não melhorar, você vai ficar sozinha? O coração de Ana pareceu quebrar naquele instante. Ela abraçou o filho imediatamente. Apertou forte, como se pudesse proteger ele de tudo. Você vai melhorar, eu prometo. Lucas encostou a cabeça no ombro dela. Cansado. Muito cansado. Alguns minutos depois, ele voltou a dormir. Mas Ana permaneceu sentada ao lado da cama, imóvel, olhando para o rosto do filho. Depois de um tempo, ela se levantou. Voltou para a cozinha. As marmitas ainda estavam ali. O dinheiro ainda estava espalhado na mesa. E ao lado, os exames médicos dentro de uma pasta. Ana abriu a pasta lentamente. Ali estava o valor do tratamento. Frio, claro, impossível. Ela apoiou as mãos na mesa.
Respirou fundo e por alguns segundos, um pensamento perigoso atravessou sua mente. Talvez ela não conseguisse salvar o filho. Talvez estivesse lutando contra algo maior do que qualquer esforço humano. Talvez fosse tarde demais. Ana cobriu o rosto com as mãos e chorou em silêncio, sem fazer barulho. Porque mesmo naquele momento, ela ainda tinha medo de acordar Lucas. Mas o que ela não sabia é que naquele mesmo instante, alguém estava lembrando exatamente da cena que havia presenciado no hospital. E essa pessoa estava prestes a tomar uma decisão que mudaria completamente o destino daquela mãe e daquele menino. Bloco 6, naquela mesma manhã em que Ana saiu do hospital, em silêncio. Nem todo mundo tinha virado o rosto, enquanto a recepcionista discutia com ela, enquanto as pessoas cochichavam na sala de espera, enquanto o segurança se aproximava. Havia alguém parado no final do corredor, um homem de terno escuro. Discreto, apenas observando. Ele não falou nada. Não interferiu. Mas viu tudo. Viu o momento em que Ana tentou explicar calmamente. Viu o instante em que Lucas abaixou os olhos, quando as pessoas começaram a julgar. E viu, principalmente, o momento em que aquela mãe decidiu ir embora, sem discutir com ninguém. O nome dele era Dr. Ricardo Almeida. Ele não era apenas mais um médico do hospital. Ricardo era o diretor clínico. Mas naquele dia, ele não estava no hospital como diretor. Ele havia chegado cedo para uma reunião administrativa e estava passando pelo corredor quando a cena aconteceu. No começo, ele pensou que fosse apenas mais um problema comum de recepção. Hospitais vivem cheios de situações difíceis. Mas havia algo naquela mãe que chamou sua atenção. Ela não gritou, não implorou, não acusou ninguém. Apenas segurou a mão do filho e saiu. Isso ficou na cabeça dele. Horas depois, já no escritório, Ricardo ainda pensava naquela cena. Ele abriu o computador. Acessou o sistema interno do hospital. Digitou um nome: Lucas Fernandes. O prontuário apareceu na tela. Ricardo começou a ler. E quanto mais lia, mais sua expressão mudava. A doença de Lucas era séria. Muito séria. Mas não era impossível de tratar. O problema era o custo. Tratamentos especializados, medicamentos caros, exames constantes. Era o tipo de tratamento que muitas famílias simplesmente não conseguiam pagar. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, abriu outra aba no sistema ANSE, Meras Internas NL. Digitou o horário aproximado da discussão na recepção. A gravação começou a rodar. Ali estava Ana, segurando a cadeira de rodas do filho, tentando falar calmamente com a recepcionista. Ricardo assistiu toda a cena, do começo ao fim. Viu os cochichos das pessoas na sala de espera. Viu o momento em que o segurança se aproximou. E viu Lucas olhando para o chão, segurando aquele pequeno carrinho de brinquedo. Ricardo pausou o vídeo, ficou olhando para a tela por alguns segundos. Algo naquela imagem incomodava profundamente. Ele já trabalhava na medicina há mais de 20 anos, já tinha visto todo tipo de situação. Mas existia uma coisa que ele nunca conseguiu aceitar: crianças pagando o preço da pobreza. Ele fechou o vídeo, levantou da cadeira, caminhou até a janela do escritório. Lá fora, o movimento da cidade seguia normalmente. Carros passando, pessoas andando apressadas, como se nada de importante tivesse acontecido naquele hospital. Ricardo voltou para a mesa, olhou novamente para o prontuário de Lucas. Depois pegou o telefone. Carla, você pode vir ao meu escritório 1 minuto? Alguns minutos depois, uma enfermeira entrou. O senhor chamou? Ricardo virou o monitor na direção dela. Você lembra desse caso? Carla olhou para a tela. Lucas Fernandes. Sim. Lembro. É o menino que esteve aqui hoje cedo. Ela suspirou. A situação da mãe é complicada. Ela já pediu prazo algumas vezes,
Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, pensando, calculando. Então fez uma pergunta. O tratamento dele, se começar imediatamente, quais são as chances? Carla respondeu sem hesitar. Boas. Muito boas. Ricardo respirou fundo. Depois falou algo que Carla não esperava ouvir. Então não podemos perder tempo. A enfermeira franziu a testa. Como assim? Ricardo fechou o prontuário e disse calmamente. Porque eu acho que o hospital cometeu um erro hoje. Carla ficou confusa. Que erro? Ricardo olhou novamente para a tela do computador, onde ainda estava a imagem congelada de Lucas segurando o carrinho de brinquedo. Respondeu. O erro de mandar aquela mãe embora. Mas naquele momento, Ana ainda não fazia ideia de que aquela conversa estava acontecendo. Para ela, o mundo ainda parecia completamente fechado. E naquela pequena casa silenciosa, ela ainda acreditava que estava lutando sozinha. Na manhã seguinte, Ana acordou antes do sol. Ela praticamente não havia dormido. Os olhos estavam inchados. O corpo parecia pesado. Mas, mesmo assim, ela levantou. Porque havia algo que nunca mudou em toda aquela luta. Lucas ainda precisava dela. Na cozinha, Ana preparou um café simples. Um pedaço de pão. Leite morno. Lucas apareceu na porta poucos minutos depois, ainda sonolento. Bom dia, mamãe. Ela sorriu. Mesmo cansada, bom dia, meu campeão. O menino sentou na mesa devagar. Parecia mais fraco naquele dia, mas ainda tentou fazer algo que sempre fazia. Hoje você vai vender todas as marmitas. Você vai ver. Ana apenas acariciou o cabelo dele. Antes que pudesse responder, alguém bateu na porta. Uma batida firme. Ana estranhou. Quase ninguém aparecia em sua casa. Tão cedo, ela caminhou até a porta. Quando abriu, encontrou duas pessoas do lado de fora. Uma enfermeira e um homem de terno. Ela reconheceu a enfermeira imediatamente. Era Carla, do hospital. Mas o homem, ela nunca tinha visto. Ana ficou confusa. Aconteceu alguma coisa? Carla sorriu gentilmente. Bom dia, Ana. Podemos entrar um minuto? Ana abriu espaço na porta. Os dois entraram. Lucas apareceu curioso na sala. Ainda segurando seu carrinho de brinquedo. O homem de terno se aproximou dele e se abaixou levemente. Você deve ser o Lucas? O menino assentiu. Sou eu. O homem estendeu a mão. Eu sou Ricardo. Lucas apertou a mão dele com timidez. Ricardo então se levantou e olhou para Ana. Eu assisti o que aconteceu ontem no hospital. Ana sentiu o corpo travar. Por um segundo, pensou que eles tinham vindo cobrar novamente, ou dizer que ela não poderia voltar. Mas Ricardo continuou. E eu preciso pedir desculpas. Ana ficou em silêncio, sem entender. Desculpas. Ricardo assentiu. Aquela situação nunca deveria ter acontecido daquela forma. Carla abriu uma pasta que carregava. Dentro, havia vários documentos. Ela colocou sobre a mesa Ana Olsen. Compreender. Ricardo então explicou. O hospital tem um fundo especial para casos urgentes, que precisam de tratamento imediato. Ana piscou algumas vezes, tentando processar as palavras. Ricardo continuou. Depois de analisar o caso do Lucas, decidimos que o tratamento dele vai começar imediatamente. O silêncio tomou conta da sala. Ana parecia não conseguir respirar. Eu não tenho como pagar. Ricardo respondeu calmamente. Eu sei. Ele então apontou para os papéis na mesa. Por isso o hospital vai cobrir os custos. Ana levou a mão à boca. Os olhos começaram a se encher de lágrimas. Isso é verdade? Carla sorriu. É. Lucas olhou de um para o outro. Confuso então. Eu vou melhorar? Ricardo se abaixou novamente na frente dele. Vamos fazer tudo para isso. Lucas olhou para a mãe. Mamãe, a gente ainda pode ir ver o mar? Ana já não conseguia conter as lágrimas. Ela se ajoelhou e abraçou o filho com força. Pode. A gente vai sim. Ricardo observava a cena em silêncio.
Mas antes de ir embora, ele disse algo mais. Algo que Ana jamais esqueceria. Ontem, naquele corredor, muitas pessoas viram uma mãe sem dinheiro. Ele fez uma pausa, mas eu vi algo muito mais raro. Ana levantou os olhos. Ricardo completou. Eu vi uma mãe que nunca desistiu do filho. E às vezes, é exatamente isso que muda o destino de uma história. Algumas semanas depois, o hospital já parecia um lugar diferente para Lucas. Desta vez, ele não estava sentado na sala de espera, sendo observado. Ele estava dentro de uma sala de tratamento. Sendo cuidado, sendo acompanhado, sendo tratado como toda criança merece ser tratada. Ana continuava sentada ao lado dele em todas as consultas. Mas agora havia algo diferente em seu olhar. Pela primeira vez em muito tempo, existia esperança. Os exames começaram. Os remédios certos chegaram. E pouco a pouco, Lucas começou a recuperar forças. Em uma das consultas, enquanto aguardavam o médico, Lucas estava desenhando em uma folha de papel. Ana observava em silêncio. O que você está desenhando? Lucas levantou o papel. Era um desenho simples. Uma praia, um sol grande no céu. E duas pessoas de mãos dadas perto do mar. Somos nós, ele disse sorrindo. Ana sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Mas dessa vez, eram lágrimas diferentes. Lá fora, a vida continuava como sempre. Pessoas indo e vindo. Histórias acontecendo em silêncio. Porque a verdade é que muitas batalhas acontecem longe dos olhos do mundo. E muitas vezes, julgamos alguém sem saber o peso que aquela pessoa carrega todos os dias. Para alguns, Ana era apenas mais uma mulher sem dinheiro em um hospital. Mas para Lucas, ela sempre foi algo muito maior. Ela era a pessoa que nunca foi embora. A pessoa que lutou quando parecia impossível. Porque no final, uma mãe pode até se cansar. Pode até chorar escondida. Pode até duvidar por alguns segundos. Mas desistir do filho nunca foi uma opção. Histórias como essa acontecem todos os dias em silêncio. E muitas delas mostram uma força que quase ninguém vê. Se você acredita que histórias assim merecem continuar sendo contadas, talvez você queira continuar por aqui.